Partiu. Bom, gente, o nosso tema, controle de infecções hospitalares em tempos de Covid-19. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa que eu moro muito perto da base aqui de Natal, da base aérea. Então, de vez em quando, vai passar uns aviões super barulhentos e é isto, sorry. Mas falar de o que são as infecções hospitalares, a gente tem que definir o que são as infecções hospitalares. São as infecções adquiridas no curso de uma prestação de serviço em saúde. Entretanto, as infecções hospitalares, esse termo ele não é muito utilizado porque ele não é muito abrangente. A gente utiliza o termo IRAS, que são infecções relacionadas à assistência à saúde. Beleza? Raquel continua com problema no áudio. Vocês continuam vendo a tela direitinho, mesmo quando eu estou falando no bate-papo? Está projetado tudo para vocês? Tá. Beleza. Qualquer coisa, Raquel, alguém diga a Raquel que ela olha a gravação, porque deve ser algum probleminha da rede dela. Bom, continuando, a gente utiliza essa sigla aqui, chamada IRAS, são as infecções relacionadas à assistência à saúde. E as IRAS é um termo mais abrangente do que só infecções hospitalares, porque a gente fica com a ideia de que infecção hospitalar só acontece no hospital. Mas nem sempre é isso, tá, gente? As infecções hospitalares, elas podem ser em clínicas, elas podem ser em hospitais dia, elas podem ser em consultórios de dentista. Então, as infecções relacionadas à assistência à saúde são as infecções que são adquiridas durante a prestação de um serviço em saúde. E elas podem se manifestar até depois que o paciente teve alta. Por exemplo, você faz um processo sei lá, fez uma aplicação clínica, e aí você adquire uma infecção relacionada a isso, depois tem infecção relacionada à saúde. É porque não usou uma agulha estéreo. Aí você pegou um Staphylococcus aureus que criou um abscesso. No dentista, pegou uma outra bactéria, enfim. São infecções relacionadas à assistência à saúde, por isso que a gente usa esse termo. Vamos seguir. É importante que vocês saibam que as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas têm um impacto altíssimo na saúde pública. E não só é um impacto na saúde pública de tipo um custo e tal. No Brasil, a gente tem uma prevalência de infecções relacionadas à assistência à saúde. Alguém está com o microfone aí e eu estou sem interferência. Quem puder desligar, agradeço. A gente tem no Brasil uma prevalência de infecções relacionadas à assistência à saúde de quase 15%. E a gente tem no mundo, principalmente em países desenvolvidos, uma prevalência desses tipos de infecção de, em média, 8%, ou seja, no Brasil já é alta. E a gente tem a prevalência de IRAS em unidades críticas, como centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, passando de 50%, ou seja, 1 em cada 2 pacientes que entrarem naquela unidade, eles vão adquirir uma infecção relacionada à assistência à saúde. Isso é muito grave, porque a gente vai aumentar a comorbidade associada àquela internação ou àquela doença naquele paciente. Ele pode ficar muito debilitado, a gente vai prolongar o tempo de internação, gerando custos financeiros, infelizmente. A gente vive um regime capitalista e dinheiro conta, principalmente para as instituições particulares. O SUS também, porque existe um estudo que demonstra que o impacto do aumento de IRAS numa unidade hospitalar chega em média a R$ 800 por dia. E aí você imagina que se o paciente passar 10 dias a mais, já são R$ 8.000 e é muito dinheiro. E vocês imaginam o impacto disso? Na Europa tem um estudo que chega a 250 milhões de euros por ano, impacto só das IRAS nos sistemas de saúde. Então, é um problema de saúde pública,
é um problema social, é um problema econômico também. Mas principalmente a gente pensa pelo lado do paciente, porque o paciente pode evoluir para óbito, ele pode evoluir para um termo muito maior na internação dele, e isso é desagradável para todo mundo. Bom, visto isso, as comissões de controle das infecções hospitalares, ou os núcleos de controle da infecção hospitalar. Continuam me ouvindo direitinho? Estão vendo os slides direitinho? Bota só aí um sim ou uma joinha, que aí a gente continua. Pronto. Alguém está com o microfone aí fazendo zan. Aí, continuando. A gente chega aqui nas comissões de controle de infecções hospitalares, ou os núcleos de controle de infecções hospitalares, que eles têm como a principal medida controlar as infecções hospitalares. Como a gente já sabe que a incidência é extremamente alta no nosso país, principalmente em algumas unidades de UTI, tem unidades em lugares mais ermos do nosso país que chegam em uma prevalência de 80% de IRAs. Isso é muito preocupante. E aí, as comissões elas têm esse intuito de elaborar planos e gerir o controle dessas infecções. As comissões elas foram regulamentadas em 1998, ou seja, o Brasil já está com 22 anos aí de uma tentativa de controlar as infecções hospitalares de uma forma mais contundente, estabelecendo essas comissões. E, oba, tô com pena de Raquel, sério, a bichinha. Mas Raquel teve a gravação depois. E desde 98, regulamentadas, e as comissões elas precisam ser em todas as unidades de assistência à saúde. Pode ser clínica, como eu já falei, hospital dia, hospital grande, hospital pequeno, hospital do interior, todos têm que ter uma comissão de controle de infecções hospitalares, ou um núcleo de controle de infecções hospitalares. E aí, a formação deste grupo tem que ser, obrigatoriamente, um médico e um enfermeiro. E todos os membros da comissão terão que ser profissionais, devem ser profissionais de nível superior. E aí é onde a gente se encaixa. Os biólogos, farmacêuticos, epidemiologistas, pessoal da administração do hospital, pessoal do RH, todos eles se encaixam como membros das comissões de controle de infecção, porque é importante que a gente veja o hospital em um todo. O hospital é um organismo muitíssimo complexo de você gerir, de você organizar, de você limpar. Então, não adianta ter só um enfermeiro e um médico, embora o paciente seja o foco e o núcleo de todo o pensamento da CCIH, a gente tem que pensar nisso como um todo. Então, as equipes de CCIH, frequentemente, elas são multidisciplinares, embora a lei exija que seja só e somente só, que seja obrigatoriamente, não só e somente só, obrigatoriamente tenha um médico e um enfermeiro, mas os hospitais se organizam de forma, as instituições de assistência à saúde, elas se organizam de uma forma para que todos os profissionais se encaixem. Então, contribuam para aquela comissão, pelo que eles sabem, gerenciamento de riscos, do pessoal da engenharia de segurança, gerenciamento de resíduos, dos biólogos, gerenciamento de medicamentos e dispensa de medicamentos do pessoal da farmácia. Então, a gente parte daqui. Ah, estou vendo aqui o print, Raquel. Show. E aí a gente vai continuar. No cenário de controle das infecções hospitalares, a gente tem dois tipos de precaução. São os que a gente. Na verdade, são dois tipos de abordagem de precaução e controle das infecções que são abordados e que são executados, que é a precaução padrão e a precaução de contato. Beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês me verem de novo.
Vocês estão conseguindo ver direitinho? Porque esse slide tem uma figura. Eu queria ver se está aparecendo direitinho no computador de vocês. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem a precaução padrão, ou PP. A precaução padrão, ela vai ser para todos os pacientes, independente do estado de infecção dela. A gente não sabe o que a pessoa tem ou o que ela não tem, então a gente vai adotar esse tipo de precaução, que consiste em higienização das mãos com sabonete, sabão ou solução, que eles utilizam o termo solução alcoólica, fricção com solução alcoólica, que é o famoso álcool gel, álcool 70%. Tem até algumas composições de álcool feita com a base de espuma, é uma espuminha que você passa. Então, a higienização das mãos, principalmente antes e após o contato com o paciente. Tem muita gente, a gente bate nessa tecla, quem é de comissão de controle de infecção hospitalar, vive brigando porque o médico vai, toca em um, toca em outro, usa o mesmo estético para todo mundo, vai, não limpa, não lava a mão, aperta a mão, o paciente chega no consultório, ele levanta para apertar a mão do paciente. Aí você sai passando tudo que a pessoa pegou. Luvas e avental. As luvas é quando você vai ter contato, tá? Eu vou tocar no paciente, eu vou me expor ao sangue, ou eu vou coletar alguma urina, ou pegar naquele potinho, você tem que estar de luva. Contaminada. Ela está contaminada até que se diga o contrário. E exatamente. A gente não pode sair de luva por aí. Eu vou já falar disso. O avental, da mesma forma. O jaleco é imprescindível, mas o avental a gente também vai usar, o avental impermeável, quando a gente for ter esse contato mais íntimo com o paciente, quando a gente vai se expor a secreções. Ah, Bela, eu tô lá, eu sou enfermeira, eu fui só entrevistar o paciente, eu preciso ir de avental descartável? Não. Ô, Bela, eu sou biomédico, me chamaram para fazer uma coleta, porque a veia do paciente lá estava muito ruim, a técnica não coletou. Eu preciso ir de avental? Não. Obviamente, se essa paciente, ou para o mesmo caso do enfermeiro, não for um risco de infecção por aerosóis. Mas a gente vai falar disso já já. Uso de máscaras e óculos da mesma forma. E jogar tudo na caixa de pérfuro cortante, porque por mais incrível que pareça, tem gente que joga a agulha que acabou de usar no saco de lixo normal, porque é um saco de lixo biológico e a pessoa vai e joga lá. Ah, porque eu estou no hospital, eu jogo. Não, gente, não é assim, tá? Todo o procedimento operacional padrão para descarte de pérfuro cortante tem que ser respeitado. Então, dito isto, nós sabemos que para o controle de infecções a gente vai ter a precaução padrão, que deve ser adotada para todo e qualquer paciente, dependente do que a gente suspeita da infecção dele, sendo na PP fundamental a higienização das mãos, principalmente entre um paciente e outro. Tocou no paciente, na cama do paciente, no pé do paciente, no lençol, tem que lavar a mão. Tocou, lavou a mão. Saiu daquele ambiente, lava a mão. Voltei para aquele ambiente, lavo a mão. Tem que ser desse jeito, tem que ser exaustivo. Bom, e a gente vai agora para a outra abordagem da precaução de ir para o controle das infecções hospitalares, que é a precaução de contato, que é quando a gente já sabe que o paciente está com alguma doença, ele está com alguma coisa, então a gente vai ter que ter a precaução de contato, principalmente quando for por um micro-organismo muito resistente, uma infecção de pele, uma queimadura, pacientes que estão com secreções, ou herpes, em pacientes imunodeprimidos, chegou o paciente lá com câncer, que está fazendo quimioterapia, tem que ter toda essa atenção, essa precaução de contato, que é para você não deixar o paciente doente e nem para ele ficar doente. Andresa, Lu, por favor, vocês vão printando isso aí, tá bom? Raicinha também, o bate-papo.
Utilizar luvas e avental toda vez que for manipular o paciente. Vou passar o catéter, vou tocar nesse paciente, vou passar uma sonda, vou tirar a sonda. Tem que usar luva. Tem muita gente que chega e diz, vou só tirar o catéter aqui, é rapidinho, passa o álcool na mão e puxa o catéter do paciente. Porque é rapidinho, dá tudo certo. Mas, gente, você não sabe quanto que a gente pode se contaminar só numa puxadinha de catéter dessa. Isso vale mais para o pessoal da enfermagem. A gente que é da biomedicina, a gente não... E sumiu foi o meu coisa, não, sumiu não. A gente não está tão exposto a este contato direto com o paciente. Então, já é um bônus para a gente. Mas, eventualmente, a gente vai ter que entrar em contato com esse paciente e a gente vai ter que ter precaução de contato, sim. Então, luvas, manipulou, tocou, foi mexer, foi fazer sonda, foi tirar sonda, foi passar luva, avental, tudo que puder sair, alguma coisa, um fluido, avental. Mas meu jaleco. O seu jaleco é permeável, amor. Ele é de tecido. Se pingar sangue em você, vai passar. Se o paciente vomitar em você, vai passar. Então, vai de avental. E aqui, ele fala também da gente utilizar equipamentos exclusivos para cada paciente. Quando a gente tem a certeza dessas infecções, tipo o termômetro, sei lá, peguei uma doença, Covid-19, seria o meu termômetro, o meu esfigmomômetro, seria tudo só para mim, o oxímetro, tudo. Sendo que a gente sabe que a realidade não é essa. A gente está tratando de uma doença que infecta milhares de pessoas muito rapidamente, a gente vai ter um colapso do sistema de saúde, e é óbvio que não vai ter termômetro para todo mundo, não vai ter oxímetro para cada indivíduo. Então, o que a gente vai fazer? Vai desinfectar toda vez que a gente usar naquele paciente. Colocou, passou, tirou, passou álcool. Colocou, tirou álcool. E assim, passou álcool e vai. Botei o esteto, limpo o esteto, vai para outro paciente. Medir a pressão, mediu, pronto. Limpa, vai para o próximo, tá? Porque a gente sabe que não vai dar para ser de uso exclusivo daquele paciente. Bom, e aqui, vejam que eles preconizam um quarto privativo, tá? Vamos falar logo disso, porque a gente está falando de uma doença que ela é nova. A gente está falando, o que, Lu? Isso, estava reclamando também da distribuição, exatamente. Eu vou falar disso lá na frente, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai falar disso. Da permeabilidade dos aventais, né, que isso é muito triste. Aqui vamos voltar a falar de quarto privativo. Lembram-se que a gente estava enfrentando uma situação nunca enfrentada no nosso século, nossa contemporaneidade. Desde a Segunda Guerra, a gente não tem enfrentado uma pandemia tão séria, um número de agravos seríssimos e muita gente internada ao mesmo tempo. Isso não acontecia há 70 e poucos anos. E a gente sabe que não vai ter quarto privativo para todo mundo. Já não tem, nunca teve. Então, agora que não vai ter mesmo. A gente está falando de hospitais de campanha, a gente está falando de improvisações e quarto privativo não vai rolar. O que vai rolar vai ser manter os leitos a uma distância mínima de 1 metro e você criar uma coorte, um grupo desses pacientes. Que é o que está acontecendo. O paciente com Covid, ele é internado numa ala específica do hospital e os leitos, tudo naquela área é exclusivo só para paciente com Covid ou com suspeita de Covid. E aí a gente mantém esse grupo lá porque eles vão oferecer o mesmo risco, eles vão ter a mesma doença e aí a gente mantém todo mundo lá porque a equipe médica, clínica, na verdade, se organiza para gerenciar todo esse risco só naquela unidade. Então, a gente cria uma coorte de pacientes que são Covid positivo ou suspeitas de Covid positivo. Não podemos esquecer que
A síndrome gripal, respiratória aguda, também, que mesmo causada por por outros vírus, como influenza, a gente vai ter que hoje tratar como Covid, até porque às vezes os exames estão demorando, então a gente vai colocar todo mundo num canto só, beleza? Bom, e aqui eu trouxe uma coisa importante. Para a Covid-19, isso aqui é essencial. O controle da disseminação de gotículas e de aerosóis. Sempre foi, tá? Não é porque é só Covid, não. Isso sempre foi muito importante. Os vírus respiratórios já estão aí, ó, matando gente há muito tempo. Mas a gente tem na Covid uma transmissibilidade altíssima desse vírus. A gente tem muita gente adoecendo ao mesmo tempo e a gente tem que parar essa transmissão. E a gente para como? Diminuindo, barrando a transmissão via gotículas. Aqui, esse esqueminha, ele é um esquema do CDC, que é o Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças. E aqui ele mostra muito bem como é que ocorre isso, porque ainda tem muita gente que não entende, tem muita gente ainda que acha que não, tem muita gente que acha que a gente está mentindo, que a gente está brincando, mas enfim, está aqui esquematizado, literalmente está desenhado. E o que ocorre? Primeiramente, a gente vai diferenciar aerosol de gotícula. Gotículas, elas têm um tamanho maior, elas têm mais do que 5 micrômetros e elas alcançam uma distância muito pequena quando ela sai do indivíduo. Em média, 1 metro, 1,5 metros. Por isso que quando a gente está falando de voltar ou ir para o supermercado, ou tem que ir no banco, enfim, você tem que manter 1,5 metro de distância da outra pessoa. Por isso, porque as gotículas, elas não alcançam uma distância muito grande. Isso, tipo, o paciente espirrou e segurou. A gente vai já ver que o espirro pode chegar muito, muito mais longe. E os aerosóis, eles vão ter um diâmetro muitíssimo menor do que 5 micrômetros, tipo, muito menor. Eles vão se dispersar por muito mais, chegando até 4 metros por aí. E os aerosóis, eles permanecem no ar por mais ou menos 30 minutos, 3 horas. 30 minutos quiseram nós. Por mais ou menos 3 horas. Já tem estudos, já tem artigos demonstrando isso. Que os aerosóis de Covid-19, eles prevalecem no ar por, em média, 3 horas. E isso, assim, é muito preocupante, porque as pessoas estão se sujeitando, principalmente profissionais de saúde, a aerosóis muito graves e super contaminados por um tempo muito grande. E aqui a gente tem a disseminação tanto dos aerosóis quanto das gotículas via contato direto. Espirrei, botei a mão na boca, atim, com a mão suja mesmo, ou passei na roupa para limpar, né? Que não adianta mentir, que muita gente faz isso, espirra, tchim, passa na roupa, passa em algum canto e vai-se embora. Sua mão não limpou, tá? Sua roupa não é um álcool lá em uma outra composição, tá? Sua mão continua contaminada. Aí você sai passando isso. Porque aí você vai tocar numa cama, vai tocar na barra do ônibus, vai tocar no volante do seu carro, vai tocar no corrimão da escada da UNP, vai tocar na roleta. É o que, Dari? No caso, aerosóis contaminam mais do que as gotículas. Os aerosóis, eles vão contaminar tanto quanto. O problema é que os aerosóis, eles permanecem mais tempo no ambiente, entendeu? E a gente precisa de uma proteção, que aí a gente vai já falar lá na frente, que seja uma proteção mais efetiva para uma barreira que ela consiga segurar uma partícula tão pequena, entendeu? Deixa eu ver o que Marisa falou. Eu prendo a respiração quando passo por alguém. Eu também. É coisa de biomédico. Faço muito isso. Além da mão não ter ficado limpa, quando passo na roupa, essa mesma mão é contaminada. Exatamente, Raicinha. Exatamente. Falou e disse tudo. Entendeu, Dari? É isso. A gente vai precisar de uma proteção muito mais eficaz por causa dos aerosóis, porque eles são muito, muito, muito pequenos. A contaminação vai ser a mesma.
e eles ficam mais tempo no ar. Além de ficar mais tempo no ar, tipo, eu espirrei. Na verdade, a gente não espirra aerosóis, né? A gente produz em alguns procedimentos os aerosóis. E aí fica ali no ar, e aí a pessoa vai passando, e aí vai acontecendo a desgraça toda. Bom, e aqui, vejam que eu deixei em destaque de vermelhinho. Etiqueta respiratória. Eu não acabei de dizer que a gente espirra, tchá, limpa na roupa. Tem gente que nem põe a mão na boca, só espirra, pá, e passa o espirro para tudo quanto é canto, para todo mundo. E aí, quem pegar, pega. Por isso que eu também não respiro quando eu passo perto das pessoas, embora isso talvez não sirva de nada, né? Porque a gotícula fica no nosso rosto, a gente passa a mão no rosto, mete a mão no nariz, enfim. Mas eu também tenho a sensação que se eu não respirar vai dar tudo certo. Bom, etiqueta respiratória. O que é isso? Espirrei. Tchá. Com o quê? Um paninho. Tchá. Ah, é a melhor forma? Não. É o que eu tenho. Beleza. Tchá, espirrei. Imediatamente você chegar em casa, vai lavar o paninho. Aí não vai ficar usando o paninho o dia inteiro também, né? Pelo amor de Deus, você vai estar com a cultura de vírus por aí. Espirrei, tchá, cobri a minha boca e o meu nariz. Nunca espirra com as mãos, porque a sua mão não vai ficar limpa. Não tenho nada no desespero assim, dentro da roupa para tentar minimizar. Não é a melhor forma. A próxima forma adequada, além de cobrir, o ideal é o quê? Paninho descartável ou lencinho descartável. Passei chá, joguei no lixo. Não deu certo, cobre com o cotovelo. Assim, Bela, por que é com o cotovelo? Se eu faço assim, tchá, cobrir com o cotovelo, qual é a chance de eu sair esfregando meu cotovelo nos cantos? É mínima. Você não anda tocando as coisas com o seu cotovelo. Você não anda prendendo as coisas com o seu cotovelo. Então, a chance de você sair contaminando com aquilo que ficou no seu cotovelo é muito menor. Muitíssimo mais eficiente do que você cobrir com a sua mão e sair contaminando com as suas mãozinhas tudo que passar pela frente. Então, a etiqueta respiratória é fundamental. E vejam como é triste. Eu sempre, e no caso o pessoal está se cumprimentando com o cotovelo agora. Com essa parte aqui, tudo bem, porque a gente vai espirrar nessa parte aqui, entendeu? A gente, a gente espirra na fossa cubital. Menino, eu usei tudo que eu tinha de anatomia agora. A gente espirra aqui, tchum, e a gente se cumprimenta aqui. Então a gente não vai estar contaminando ninguém. É isso, entendeu? Bom, continuando. Sim, eu queria tecer até fazer um comentário aqui, pessoal, que vejam como a gente, enquanto sociedade, é mal educado, no sentido de educação mesmo, dos nossos jeitos, porque a gente, em 2020, está falando de etiqueta respiratória. A gente está falando de gente que espirra de qualquer jeito e não está nem aí para ninguém. A gente está falando de gente que suja a mão com o catarro e sai pegando em tudo. Então, infelizmente, quando a gente achou que ia ter carros voadores e a cura de todas as doenças, a gente está pedindo para as pessoas espirrarem de uma forma correta. A etiqueta respiratória, ela vai servir para o pessoal que está doente já, tá? Com a doença confirmada. Eles vão ter que ficar de máscara o tempo inteiro e a gente vai falar disso já já. Sim, Lu, nos países do Oriente essa cultura é diferente. Sim, sim. No caso, a gente fala da Ásia, né? A etiqueta fundamental já deveria ser, sim. A gente fala da Ásia, ali, Japão, Coreia do Sul, porque a gente tem alguns países da Ásia que também não ligam para isso. E aí vamos falar de coronavírus. Vamos falar de coronavírus de novo. Vamos falar de coronavírus de novo. Porque tem muita gente que não está ligado nisso, tem muita gente que não prestou atenção nas lives, ou que até porque já não aguenta mais, já saturou, enfim. Estamos saturados sim, todo dia na Globo o dia inteiro é de coronavírus, mas a gente não sabe de muita coisa ainda, olha que louco. A gente está saturado de informação de coronavírus e a gente não tem muitas informações ainda sobre esse vírus. A gente tem
como ele é formado, que ele é composto, das proteínas que ele tem, da patogenia dele, mas a gente ainda falta tanta informação e isso é muito preocupante. E aí o que é que a gente vai falar? Rapidão. O vírus, como quem assistiu a live... Oi? Alguém falou? Se alguém falou e quer falar comigo, fale agora ou para sempre, desligando o microfonezinho. Bom, voltando para o coronavírus. Essa é a estrutura do coronavírus. Mas ele é batizado de SARS-CoV-2, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, coronavírus disease 2. A COVID é o acrônimo de corona, CO, aí VID de disease, COVID-19. Por quê? Porque no final do ano passado, lá na cidade de Wuhan, na China, nós tivemos as primeiras notificações deste vírus. Começou como uma pneumonia que ninguém sabia o porquê. E aí começou a ser notificado, o primeiro artigo é Síndrome Respiratória Aguda Grave por agente desconhecido. Esse é o primeiro artigo que saiu lá no final de dezembro, na região de Wuhan, na China. Tá, 3 pacientes, 4 pacientes, de repente, milhares de pessoas estavam doentes e de repente a gente descobriu que era um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus já estão aí há muito tempo, causando epidemias sérias desde 2002. A gente tem a SARS, a gente tem a MERS, que a SARS já tem um tempo que ainda que não é notificada, mas a MERS ainda está por aí, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. E aí a gente tem agora o novo coronavírus com a Covid-19. Lembrando, como eu disse lá na live, que SARS-CoV-2, na live de Hannah, é o vírus. É igual HIV, é o vírus e AIDS é a doença. Da mesma forma, a Covid-19 é a doença, tá? Levem isso no coração de vocês. E aí, é um vírus zoonótico de origem animal, ou seja, as pessoas, esse vírus, ele sofreu uma mutação, ele infectava animais, sofreu uma mutação, passou a infectar seres humanos. E por que que na China isso é promovido? Porque a China, nos anos 70, tinha uma política, na verdade, passava por uma crise muito séria. As pessoas estavam literalmente morrendo de fome. E o governo permitiu que as pessoas comessem e caçassem e vendessem animais silvestres. E esse costume continuou dos anos 70 para cá, mesmo a fome tendo sido quase que erradicada. Exatamente, Lucas, devido à escassez alimentar. E aí o regime, para quem não sabe, a economia da China ela é um regime comunista. E aí o pessoal do regime permitiu que as pessoas... você não pode ir, na época, na verdade, as pessoas não podiam ir no supermercado e comprar o que elas quisessem, ou matar o que elas quisessem, mesmo que tivessem aquele bicho no quintal delas, porque o governo não permitia. E aí, quando o governo permitiu, nos anos 70, que as pessoas pudessem comer os animais exóticos, que para a gente é exótico, para eles são silvestres, esse costume continuou prevalecendo. E aí, o que ocorre? Quando os mercados e a população explode na China e a economia melhora, tudo continua esse costume. E os animais nos mercados, principalmente como o de Wuhan, que vende bicho para ser abatido, os animais começaram a circular ali em meio de excremento, de sangue, de tudo no mundo. O bicho é abatido na hora. Então, os vírus começaram a circular ali, entre aqueles animais. E o vírus é ardiloso, mutou de uma forma que passou a infectar seres humanos. A gente tem uma densidade populacional absurda na China, a gente tem uma densidade nesses mercados, desses animais também absurda, e aí, continuo com pena de Raquel, que a Fob está só assistindo, mas diga a ela que vai ficar gravado, e ela vai poder acompanhar depois. E aí, a gente tem essas densidades populacionais absurdas, tanto de gente quanto de animais, e aí a gente promove um ambiente
para que estas situações ocorram. Então, provavelmente, as próximas pandemias acontecerão da mesma forma. A diferença é que nem tudo é ruim, porque esta pandemia, ela nos ensina para a gente saber o que fazer na próxima. Vão continuar acontecendo, não achem que é porque a nossa aconteceu e vai ser a última, porque não vai. Bom, que a Samara botou, tá vendo, se isso não fosse aprovado, não estava acontecendo isso. Ou não. A gente continua tendo um problema que é a densidade populacional. A gente também tem uma população muito grande, com hábitos alimentares bem diferentes desses nossos, e que provavelmente iria acontecer. E as próximas pandemias também virão dessa mesma forma, de um lugar muito populoso, exatamente, Luana apontou muito bem. Tem duas perspectivas, eu vou terminar essa parte, para a gente prosseguir com o controle da infecção. Tem duas perspectivas, existem artigos, inclusive é um artigo de Hong Kong. Hong Kong, ela é meio que isenta do regime comunista chinês, embora seja da China, mas ela tem uma facilidade. Então, a Universidade de Hong Kong, ela fez um artigo 13 anos atrás falando sobre essa probabilidade. Isso foi um pouco depois do auge do SARS. Oi, Nayara, seja bem-vinda, bota seu nome e sua matrícula. E aí a gente tem uma densidade, a gente tem logo depois da SARS, esse artigo foi feito, e esse pessoal falou que sim, a China, eles até descrevem isso no final, era uma bomba relógio para uma próxima pandemia, por essas características que eu já citei para vocês. Isso foi ignorado, porque, enfim, outros problemas foram surgindo e etc. E agora a gente tem o Covid-19 matando milhares de pessoas, causando síndromes respiratórias gravíssimas, numa abordagem diferente da SARS, porque a gente tem a entrada do Covid, do coronavírus, do novo coronavírus, a gente tem pela ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. A SARS não entrava nesse mecanismo. E quando dessa forma. Então, quando a gente tem, e a ECA2, ela tem uma função também protetora do sistema respiratório. Então, quando a gente destrói e adentra no corpo daquele paciente por algo que também deveria protegê-lo, a gente tem um agravo muito maior da doença. Então, o SARS chegou no nível... O novo coronavírus, ele evoluiu do SARS e do MERS de uma forma muito, muito louca, porque ele se transmite muito fácil e ele ataca uma parte, ele entra por uma parte que é importante para a imunidade. Então, o paciente perde uma parte muito importante da imunidade respiratória dele, e isso é muito inteligente por parte desse vírus. E muito perigoso para a gente também. Por mais que eu não vou me adentrar nisso, porque eu não sou da Imuno, quem é da Imuno, a dona da Imuno é Luana, não sou eu, mas é isso, a gente tem uma evolução desse vírus muito pronta, muito adaptada para fazer o que está fazendo. A gente tem que pensar também nas coisas da microbiologia, nessa evolução. Da mesma forma que uma bactéria evolui, a tal ponto de ela resistir ao antibiótico mais recente, e isso é uma sagacidade evolutiva absurda. O coronavírus fazer o que ele está fazendo hoje, no caso, o novo coronavírus, o que ele faz hoje, isso é uma prova evolutiva absurda. Então, ele ataca por uma frente que era de imunidade protetora do sistema respiratório. Ele entra por uma parte que era muito importante, ele recruta um monte de coisa, ele faz com que as citocinas não se apresentem da forma que deveriam, e isso é muito louco. E é lindo para a gente que é cientista apreciar isso, mas é terrível para quem contrai esse vírus. E eu vou continuar aqui, senão a gente vai passar 10 anos nessa live. Bom, a Anvisa, eu quero que vocês notem que vocês percebam essa data aqui. Dia 31/3/2020. Foi a última atualização dessa nota técnica. Da nota técnica da Anvisa, da nota técnica 4/20. Que é a nota que vai nos orientar, ou no caso, os serviços de saúde,
sobre as medidas de prevenção e controle para serem adotadas durante a assistência em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus. Vejam a data da atualização. Gente, dia 31/3 foi semana passada. E aí vai ter coisa que a gente já vai ver que já vai estar desatualizada. Essa nota está sendo atualizada de semana a semana, desde que essa pandemia começou. Porque como ela norteia tudo o que a gente tem que fazer no nível de controle e de prevenção na assistência do novo coronavírus, isso não é só um controle da doença em si, isso é um controle lá da infecção pelo corona, proteção dos servidores, proteção da equipe médica, da equipe clínica, enfim, a gestão dos resíduos. Então, essa norma está sendo atualizada semana a semana. Lembre-se que a gente está vivendo uma pandemia que nunca antes aconteceu. Então, tudo é extremamente novo. Tudo é extremamente novo. Então, a gente... Oi, Andressa, se você puder desligar o microfone, fico feliz. Então, tudo é extremamente novo. Ou alguém que está com o microfone, eu agradeço. Então, tudo é extremamente novo. Então, essa norma vai ser sempre... Outra pessoa começou a partilhar. Ô, Andressa, alguém está partilhando aí um vídeo. Está dizendo aqui, ó, outra pessoa começou a partilhar. Quem é a outra pessoa? Deixa eu vir aqui. Estão me vendo? Estão vendo, gente? Oi, gente. Vocês estão me vendo? Espera aí que eu vou partilhar a tela. Novamente. Está aparecendo aí para vocês? Tem alguém com o microfone ligado? Por favor, dá para desligar? É que alguém começou a transmitir. Entrou na live, apertou aí alguma coisa e estava transmitindo. Pronto, vou transmitir os slides de novo. Espera aí. E aí, vocês estão vendo? Estão vendo? Só eu, né? Gata. Gente, não compartilha, tá? Olha quem chegou, Raninha. Brena. Ó, gente, eu vou partilhar agora, tá? Por favor. Espera aí.
Estão vendo os slides agora? Não, eu sei. Eu quero dar o F5 aqui, para ver se vocês me veem. Quem já estava na nota certa. Pronto, espera aí. Pronto. Eu acho que agora vai. E aí, estão vendo? Pronto. A gente vai voltar agora. Foi só uma pausa para tomar água e tudo mais. Foi só isso. Só um susto. Já deu tudo certo. Pronto. Todo mundo vendo? Pronto. Agora a gente vai continuar. Pronto. Voltando aqui. Essa norma que vocês estão vendo, ela norteia tudo o que a gente for fazer de controle e prevenção de coronavírus no nosso país. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai nortear, inclusive, o Ministério da Saúde nas suas ações. Quem tiver feito aquele curso vai ver que o de manejo do Covid, enfim, vai ver que essa norma ela é citada nesse curso. Bom, enfim, e ela é muito importante e é a partir dela que a gente vai trabalhar na continuação da nossa apresentação. Essas medidas têm que ser implementadas pelos profissionais de assistência à saúde. E ela é muito importante. Vejam que ela está sendo atualizada constantemente. Com o que vem do CDC, com o que vem da OMS, enfim. E o que ela vai tratar primariamente? A transmissão. A gente acabou de dizer que o coronavírus é um vírus que vai ser transmitido pessoa a pessoa através de gotículas. Vai ser um vírus que vai ser transmitido por meio do contato direto com quem está infectado, porque as pessoas falam, as pessoas não respeitam a etiqueta respiratória, as pessoas vão transmitir dessa forma, você vai ter um contato, você vai abraçar, beijar, enfim, ou por contato indireto, aquilo que a gente estava falando. Espirrou e foi, agora sim, avise sua portaria, exatamente. Mas está no modo da apresentação. Tá vendo? Ixi, peraí. Gente. E aí?
E agora, gente, vocês veem o slide todo? Estão vendo o slide ou estão vendo tudo? Tipo, o próximo, enfim. Então, e aí? Pronto, vai ter que ser desse jeito. E eu não vou ver vocês. Então, vocês vão ter que ativar o microfone para eu ver vocês. Belinha, tá me ouvindo? Oh, eu vou botar em Bota em PDF e bota em tela cheia, porque às vezes o PowerPoint fica assim desconfigurado. Aí tu bota no PDF, eles vêm na tela cheia. Pronto. É porque tava bem de boas. Aí alguém entrou e aí bugou o rolê. Rapaz, que falou aí é inteligente, viu umas coisinhas? Viu aí? Deu um show de informática, mano. Diz aí, Andresa, tudo bem? Tudo bom, minha filha? Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem? Pronto, peraí que agora vem. Ei, gente, boa tarde. Pronto, já tá abrindo aqui. O meu áudio tá escutando? Tá. Quando é que vai voltar tudo, hein? Eu já tô agoniada de estar em casa. Vou enlouquecer. Mulher. Samara, mulher, a gente ainda tá sem previsão. A gente tá esperando segunda ordem para poder voltar. Até então, mantém as aulas remotas. Tá todo mundo assim, é uma fase. Vocês tenham paciência, que tudo vai se normalizar, viu? Exatamente. Mulher, Ana, eu não tô aprendendo nada, viu, nessas aulas remotas. Principalmente de anatomia. É perdido. Às Pronto. vezes, Samara, vai de aluno para aluno. Eu tô tendo uma aula de estrutura e função à noite, tá de boa pra galera, viu? A gente tá compreendendo bem o conteúdo. Acho que depende de pessoa A a coisa pessoa. não, mulher, tá péssimo, péssimo. Eu não entendo nada. Eu só sei se eu ver o professor cara a cara e escreve umas coisas vendo ele, né? Perdido. Ó, vamos retomar, gente. Agora tá em PDF. Deixa eu abrir aqui. Pronto. E aí, estão vendo direitinho? Dá para ver, professora. Pronto. Pois vamos continuar, beleza? Bom, eu quero dizer uma coisa que aqui não vai dar. Vocês veem a mãozinha aqui do mouse passando? Sim, Bela, a gente vê. Pronto, porque como não tem o laserzinho, vai ficar só a mãozinha aqui. Bom, como eu disse a vocês, o que a gente vai fazer no caso do coronavírus é impedir a propagação dessas gotículas. E a gente vai conseguir como isso? Isolamento social, barreiras, no caso da gente, máscaras, paninhos, o que for. A gente sabe que o vírus tem uma altíssima transmissibilidade, então o isolamento social é muito importante. Por quê, minha gente? O vírus, ele não voa, o vírus, ele não cai do nada, ele não vem do nada. Quem circula somos nós, quem circula são as pessoas. Então a gente vai ter que parar essa circulação e é isso que vai acontecer. O isolamento está sendo efetivo em alguns locais, outros não. Tem gente que acha que está de férias, outros não.
É difícil, a gente queria voltar, ninguém esperava por isso, mas a gente tem que respeitar e tem que cumprir, porque é importante. É a única arma que a gente tem hoje. Não tem medicamento, não tem vacina, não tem nada. Hoje a gente tem testes e mais testes, e é isso que a gente tem. Bom, vou passar aqui. Lembra que eu falei? Deixa eu mostrar aqui. As gotículas do espirro, elas vão até 6 metros. Por isso que é tão importante a etiqueta respiratória, minha gente. Bom, aqui tinha um GIF tristinho que vocês não vão ver. Mas a medida número 1 daquele negócio da nota 04/2020 da Anvisa. O isolamento do paciente. Lembra que a gente falou agora no início que a gente ia ter uma corte dos pacientes? Ei, Samara, não, mulher, que é isso, viu? Já existe transmissão comunitária, tá qualquer um doente, viu? Tem nada a ver. Deixa os chineses em paz. Leave the Chinese alone. Ó, a gente vai ter... Lembra que a gente falou da corte dos pacientes? É isso que a gente vai ter. A gente vai ter que isolar esses pacientes. A gente vai ter que diminuir o contato ao mínimo. Ao mínimo. Todo mundo, equipe de trabalho reduzida, equipe de enfermagem reduzida, só entra naquele ambiente, naquela corte dos pacientes com Covid, quem for extremamente necessário e quem for imprescindível. Essas são as medidas que a gente vai ter que adotar. A próxima medida que aquela norma técnica propõe é a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui já viu, todo mundo aqui está sabendo o que está faltando, todo mundo aqui está sabendo o caos que está, que as pessoas triplicaram o preço, enfim. A gente vai ter... Deixa eu passar aqui. A norma técnica, ela vai propor para cada tipo de pessoa da área da saúde, seja paciente, seja pessoal da limpeza, um tipo de paramentação diferente, estando principalmente atrelado aos profissionais de saúde que vão fazer algum procedimento que geram aerosóis. Bela, quais são esses procedimentos? Você vai entubar o paciente, você vai extubar um paciente, você vai utilizar, vai nebulizar esse paciente, vai ventilar esse paciente. São procedimentos que geram aerosóis. Então, é essencial que esse paciente utilize, além de toda aquela paramentação que a gente já viu, de jaleco, de máscara, de luva, a gente vai ter que botar esse profissional para utilizar as máscaras N95. Bela, o que são essas máscaras N95? Que todo mundo fala tanto, que todo mundo queria ter, que está faltando. Gente, vamos evitar as conversas paralelas, tá bom? Depois a gente pode desabafar, eu deixo aí a reunião aberta e vocês desabafam à vontade. A máscara N95, ela tem um fator de proteção. Na verdade, ela tem um fator de proteção facial 2, que ele é uma classificação desses equipamentos. E ele não permite que 95% das partículas ultrapassem, só partículas menores do que 3 micrômetros. Lembram que as gotículas tinham 5 micrômetros. Então, ele vai proteger os pacientes, o profissional, 95% dessas partículas, ele protege o paciente até 70% das gotículas que possam ser geradas pelo o profissional. Então, é um equipamento essencial na proteção de quem trabalha com produção de aerosóis. Essas máscaras, elas têm várias características, tipo, para oleoso, para não oleoso, para cheiro, para quando não tem cheiro, gotícula seca, tal, gotícula úmida. Então, cada uma vai ter suas características, e a que é preconizada por essa norma é a N95, com fator de proteção facial 2, beleza?
Aqui a gente vai ter os profissionais de apoio. Bela, quem são os profissionais de apoio? É o pessoal que vai trabalhar na remoção do corpo, o maqueiro, o assistente social que vai ter que entrar naquela UTI para pegar algum dado. São esses os profissionais de apoio, beleza? Profissionais de recepção e segurança. Precisa estar de máscara N95? Não precisa estar de máscara N95. Higienização das mãos e máscara cirúrgica já é suficiente. Ele vai estar próximo, mas ele não vai ter um outro contato, nem ficar exposto a alguma outra secreção que esse paciente possa ter. E os profissionais de higiene e limpeza utilização de gorro, capote, luva, máscara, mas não precisa ser a máscara N95. Aí você vai dizer, mas eu estou vendo todo mundo de máscara N95 quando eu vejo uma matéria lá do Giselda. Gente, não esqueçam que o Giselda, além da Covid, na verdade, tem outras doenças que, por exemplo, tuberculose. As pessoas não deixaram de ter outras doenças porque o Covid existe não, tá? O Giselda é um lugar que trata, tem o SAI, que vão pessoas com a imunidade super deprimidas, como por HIV ou por toxoplasmose, enfim. Tem outros pacientes que aí no caso N95, tanto vai proteger a pessoa de aerosóis, como vai proteger aquele paciente que está com a imunidade super deprimida. Bom, lembrando que a utilização dos EPIs ela tem que ser adequada, porque vai faltar. Júlia, no estágio só estavam dando N95 se fosse enfermeiro ou do grupo de risco. Exatamente. Se não for a máscara cirúrgica, ou se você não for fazer nenhum procedimento naquele paciente que vai fazer produção de aerosóis, como esses que eu já falei, é a máscara cirúrgica, lavagem de mãos, luva e óculos de proteção. Aqui tem quem deve usar as máscaras. Né? A gente tinha até semana passada, até acho que quarta-feira da semana passada, só quem deveria usar as máscaras cirúrgicas era esse pessoal que a gente acabou de falar, profissionais da área da saúde, profissionais de apoio, enfim. Sendo que desde a semana passada saiu um artigo falando dos efeitos da máscara na contenção dos vírus e que todo mundo, pacientes assintomáticos, que é o grupo mais grave que esse artigo propõe, porque existe um número de pessoas elevado de pacientes assintomáticos e que estão por aí circulando e levando o vírus para todo canto. Os pacientes sintomáticos, a população em geral, porque ninguém sabe quem é assintomático ou não, e os profissionais de saúde deveriam usar máscaras. E aí, o nosso ministro pediu para as pessoas usarem máscaras de pano. E aí, saíram vários artigos mostrando a eficiência das máscaras de pano, que prestavam, que não prestavam, que deveria usar, que não deveria usar, mas a gente tem que seguir o que a OMS recomenda. E o que a OMS hoje recomenda é que todo mundo, quando sair, utilize máscaras. Bela. E aí, o que é que eles vão fazer? Vai faltar máscara cirúrgica? Vai. Então, todo mundo vai ter que usar máscaras de pano, porque é mais barato. Isso, Raquel, depois você vê, vai ficar gravado, viu? As pessoas têm que usar máscara de pano, as pessoas têm que improvisar do jeito que elas podem, com pano, né? Aquele puffex, aquele paninho, com blusa velha, o que for, contanto que tenha 2 camadas. Preferência tecidos de TNT, que TNT significa tecido, não tecido. As pessoas assintomáticas realmente estão preocupando muito, porque tinham medidas de isolamento e a gente não viu a diminuição da curva. São os pacientes assintomáticos. Eles não são a maioria dos pacientes, mas eles são tem estudos que mostram que eles são entre 1% e 5% dos pacientes. Se você pegar que 5% de 1 milhão é muita gente, então você tem muita gente que não está tendo nada circulando e levando a doença por aí. Então, eu até coloquei aqui o xizinho, porque tinha só quem deve usar pacientes com infecção e os profissionais de saúde, mas agora não. Todo mundo tem que usar máscara, vai sair. Use máscara, de preferência para pessoas de pano. Exatamente, Raicinha. O uso de máscaras caseiras de uma higienização especial. E é o mesmo esquema. Ficou úmida, tem que tirar para lavar, tem que colocar do jeito correto, a gente vai já falar disso. Tem que higienizar com água sanitária, secar o sol, passar ferro
E a máscara ela é individual, tá? Não adianta eu comprei uma, minha mãe usa, meu namorado usa, meu irmão usa, não pode ser assim. Bom, essa tabela aqui, ela é uma tabela da Organização Mundial da Saúde que fala sobre os níveis de cuidado e as medidas que devem ser adotadas para cada situação. Aí aqui a gente tem lavagem de mãos, utilização do capote, as máscaras, os respiradores, os óculos e as luvas. E a gente tem aqui momentos na triagem, para usar somente para preconizar e adotar a higienização das mãos e as máscaras faciais. Para quando você for coletar, aqui onde a gente se encaixa, coleta dos espécimes, tem que higienizar as mãos, usar o capote, usar o respirador, usar os óculos, utilizar as luvas. Bela, por que a gente vai usar o respirador? Ou a máscara N95. Lembre-se que a gente faz coleta, a grande maioria é de nasofaringe. Então, esse procedimento do suave, da coleta do suave de nasofaringe, ele gera aerosóis. Então, todo cuidado é pouco. Tem que estar de óculos, tem que estar todo paramentado, beleza? Lembrando que o tempo de minha vida, até tornar-se úmida, em média 3 horas. Exatamente. Eu diria que pra gente aqui no Nordeste ele é menos, porque como aqui é muito mais quente, a gente sua muito, então a máscara fica úmida mais rápido, não só das gotículas que saem da nossa respiração e fala, também o nosso próprio rosto umedece, então, e se sujar também, tá? Viu que a máscara tá suja, não pode usar de protetor, não pode usar de batom, não pode usar com base, porque isso tudo vai interferir na capacidade de filtração da máscara. Bom, continuando. A gente tem aqui o uso das luvas. Lembram que utilizar a luva foi mexer no paciente, foi tocar no paciente, foi fazer algum procedimento, tem que utilizar as luvas. E utilizar as luvas de maneira correta. Aqui tem um esquema de como calçar essas luvas. Quem for ver o vídeo depois, vai dar uma olhadinha bem, pausa aqui e olha. Você vai tirar da caixa luva de procedimento. Ela tem que ser luva estéreo? Não, não precisa ser luva estéreo. Deixa a luva estéreo para quando for entubar, quando você for ter que fazer algum procedimento invasivo naquele paciente. Vai aferir, vai coletar, vai fazer alguma coisa, não precisa de luva estéreo. Luvas de procedimento normais. Tirei da caixa, peguei pela borda. Você não toca nos dedos, nem na parte central da luva. Sempre pela borda, pelo punho. Coloca uma, calça a primeira, calça a segunda, com todo o cuidado também. Evita tocar com a luva calçada aqui no seu antebraço. Evita contaminar essa luva aqui. E para tirar, da mesma forma, com todo o cuidado do mundo, para você não se contaminar. Não adianta eu tirar a luva assim, que eu vou estar tocando com a minha mão suja aqui. Eu tenho que levantar a luva um pouquinho e puxar. Sim, Clariana, as máscaras descartáveis só 3 horas. Somente 3 horas. Né? Tem lugares que estão pedindo para o pessoal usar as máscaras o dia inteiro, as máscaras cirúrgicas, tá? Mas depois ela ficou úmida, perdeu a eficiência. Então, não adianta usar. E tem lugares mandando a pessoa botar a máscara N95 e colocar a máscara cirúrgica por cima para a N95 durar muito. Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. Você vai estar só gastando mais um EPI e mais um EPI que está faltando, porque a durabilidade da N95 vai depender daquilo que você está vivendo. Lavar a máscara não pode. Eu vi gente lavando e autoclavando, botando na autoclave. Consultório de dentista fazendo isso. Um absurdo, super errado. Cobrir a N95 com a máscara cirúrgica não vai estar adiantando. Você vai estar só gastando uma máscara que vai faltar lá na frente com um procedimento que não vai adiantar de nada. A N95 não vai ser mais durável ou menos durável se você cobrir. Bom, feito o descarte correto,
não se contamina. Quando puxar, você já tirou essa, tá aqui na sua mão. Puxei essa, deixa aquele bolinho e joga no lixo contaminado, lixo biológico. A gente vai já falar isso. Não, gente, essa gambiarra não é eficiente. Pronto, e os óculos, capote e o gorro. Eu lembro que alguém falou aqui no início da live que o pessoal estava usando um capote que era super permeável. Esse aqui, ó, que porque está em PDF, o efeito ele veio. Esse capotinho que é só um TNT, ele não é nem um TNT, ele é um paninho, um algodãozinho, passa qualquer coisa, passa água, passa tudo. Ele não adianta, não adianta. O que tem que ser esse aqui, que ele é impermeável. Os tecidos, não tecidos, que eles chamam de TNT, não sei se vocês sabiam, mas esse momento de curiosidade, TNT significa tecido, não tecido. Eu achava que era uma sigla para um composto químico, enfim, mas não é. O TNT, ele tem que ter uma gramatura diferente. Não é aquele TNT que a gente compra para fazer coisa para nossos aniversários. É um TNT com uma gramatura diferente, ele é mais espesso e as partículas passam menos, então ele é mais impermeável. E aí a gente consegue proteger esse profissional. Vejam aqui que os pezinhos deles estão super errados, né? Que eles estão de tipo uma sandalinha e não pode, gente. O pé também vai ter que ser protegido com um sapato fechado de plástico que depois vai ser descontaminado com hipoclorito. Ah, eu só tenho tênis e tal. Vai ter que usar o Propé, tá bom? É o Lucas, e os usados nas rotinas de microbiologia? Qual seriam as ideias? E os usados o quê? Os ideais, né? Que você quis dizer? São os... A gente utiliza na nossa rotina os que... o nosso jaleco comum de pano mesmo, porque frequentemente ele é suficiente, mas a gente vai trabalhando com tipo micobactérias que produzem aerosóis. A gente tem que trabalhar com capote de gramatura alta, impermeável, tá? Tem tecidos que são impermeáveis, tipo uns algodões bem grossos que não passam nada. Não é algodão, mas é um tipo de uma fibra que não deixa passar. E aí também serve, que aí são os laváveis. Esses são descartáveis. Na área, exatamente, ainda o Propé. O gorro é essencial. Tem algumas medidas que, com fins de poupar materiais, os EPIs, não orienta você usar gorro. Mas o gorro ele é essencial, porque a gente passa o dia ali, a gente, principalmente mulher que tem cabelo grande, pode sair batendo o cabelo nos cantos, então é uma fonte de contaminação, funciona como um vetor. E aqui a gente vai ter o Face Shield, que é essa máscara facial que cobre o rosto todo, que tem uma galera aí produzindo em impressora 3D ou cortando com acetato, porque ela não precisa ter nenhum material especial, contanto que seja um material plástico transparente e que você possa descontaminar utilizando álcool ou alguma outra solução descontaminante. Essa máscara ela é a mais eficaz para quem está nessa linha de frente, porque você protege o rosto inteiro. Você não consegue colocar a mão, você não consegue botar a mão na boca, você protege respingos dos olhos, ela protege até as suas orelhas. Então, ela é o mais eficiente. É caro, mas é o mais eficiente de todos. E tem muita gente que está doando. Inclusive, tem um laboratório que está pedindo dinheiro para a gente fazer essa doação para eles, aqui de Natal, porque eles estão produzindo. E vamos à medida mais essencial de todas, e a gente volta de novo a 2020. Do jeito que a gente fala de etiqueta respiratória, a gente está falando de lavagem de mãos e a importância delas, porque tem gente que ainda insiste que lavagem de mãos não precisa ser feita, pode ser feita de qualquer jeito, que a gente, enfim, ignora. Mas existem 5 passos para a gente realizar a lavagem de mãos. Quando e por quê? Isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui não foi nem a nota que inventou, isso eles trouxeram da Organização Mundial da Saúde. São as 5 medidas para a higienização de mãos.
sempre antes de tocar o paciente, depois de realizar um procedimento limpo ou asséptico, após se expor após risco de exposição aos fluidos corporais, após tocar o paciente, após tocar as superfícies próximas ao paciente. Ou seja, a lavagem de mãos no serviço hospitalar e principalmente para o controle das infecções hospitalares tem que ser exaustiva. Tocou em qualquer coisa, tocou em qualquer pessoa, atendeu um telefone que seja público, seja da repartição, seja lá do setor médico, do setor da enfermaria, do posto de enfermagem, tem que lavar as mãos. O do laboratório, lava as mãos. Entrei no quarto do paciente, lavo as mãos. Fui ao banheiro, lavo as mãos. E essa é a medida mais fundamental de todas e a mais necessária. E em tempos de Covid-19, a mais importante de todas. Porque a gente sabe que nossa única arma continua sendo a não transmissão do vírus. E lavar as mãos evita que a gente transmita os vírus. Bom, a higienização das mãos, todo mundo já viu. Tem vários vídeos. Tem um vídeo maravilhoso no Instagram da UNP, feito pelo professor Caio, que ele mostra como fazer essa lavagem bem direitinho. Tem que fazer nos espaços entre os dedos, no dorso da mão, na palma da mão, tem que ir até o punho. Eu vou mais além, recomendo que vocês façam isso. Vão até o cotovelo de vocês. Lavem o antebraço todinho, porque a gente não sabe onde a gente está batendo. Lavem as unhas, mantenham as unhas curtas. Eu sei que é ruim, mas é um momento que é importante as unhas estarem curtas, para a gente poder ver se tem alguma sujidade, para a gente limpar direitinho. Eu acho lindo a unha comprida, mas infelizmente os tempos requerem essas medidas. Então, e a higienização correta das mãos. E aqui eu quero pontuar que quando a gente lava as mãos com o álcool em gel, também é importante que a gente proceda da mesma forma. O que não vai ter quando a gente lava o álcool em gel é o enxágue e a secagem com o papel. Mas da mesma forma a gente tem que passar e friccionar as palmas, o dorso, entre os dedos, tudo da mesma forma como se a gente estivesse lavando com água e sabão. A gente geralmente, frequentemente, a gente só passa o álcool gel e tchau. Mas não pode ser assim. A gente tem que lavar, proceder essa higienização da mesma forma como se fosse com água e sabão. Bom, a quarta medida que a nota preconiza no controle é a capacitação dos profissionais, tanto sobre a doença quanto para a utilização dos equipamentos de proteção individual. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está se atualizando, a gente está melhorando, está se capacitando. Porque tem coisas aqui que a gente nunca viu antes. Então, a gente tem que se atualizar o máximo possível. Porque conhecimento é poder. E hoje, poder é a gente conter essa infecção, é a gente conter esse vírus. Então, a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar por dentro, a gente precisa entender o que é que está acontecendo, para, enquanto formadores de opinião, nunca esqueçam que os universitários são as pessoas que vão ser procuradas. É o teu vizinho que fala, ele faz biomedicina, ele vai me explicar. É a tua mãe, é a tua avó, é o teu namorado. São as pessoas que nos buscam para tirar dúvidas. Então, a gente tem que estar pronto. E no sistema de saúde, do mesmo jeito. A gente não pode ignorar que essas pessoas, os funcionários, a equipe da limpeza, a equipe de enfermagem, eles não podem ter o conhecimento deles ceifado. Eles têm que saber e saber muito. Não vou causar pânico. Você precisa informar tudo, todos os riscos, tudo que está sendo envolvido, tudo que tem que proceder, todos os POPs têm que estar atualizados e bem explicados. Isso é super importante. Bom, uma das coisas muito importantes que a gente tem que explicar aos nossos pacientes, aos nossos funcionários e nas equipes de saúde é como tirar deixa eu ver, para aqueles EPIs que estão produzindo agora, tipo uma tela transparente, como procede nele. Álcool, não, Marisa, a maioria é só álcool, viu? Que passa, você usa e espirra o álcool e aí desinfecta. A maior parte deles, até pelo improviso, não são autoclaváveis. Alguns são, mas são caríssimos e é mais rápido você até desinfectar com álcool, porque secou, está pronto para ser usado de novo. A maioria é só desinfectar com álcool 70 mesmo.
E aqui é muito importante a gente falar sobre além da higienização dos EPIs, de como se retirar isso. Porque a gente está tendo muito profissional da área da saúde sendo contaminado nesse momento aqui. A gente teve profissionais da saúde na época do surto do Ebola, em 2015, que se contaminava nessa parte aqui, de retirar. Então, quando a gente saiu do quarto ou consultou o paciente, tudo a gente colocar, a gente sabe, higienizar as mãos, tira o gorro, tira a máscara, tira o protetor, higieniza as mãos. Aí, na verdade, tira o gorro, tira o óculos ou face shield, que ele é grandão, assim, tipo uma coroinha, você vai tirar. Logicamente, evitando tocar naquela parte que teve contato, que ficou exposta. Você vai higienizar as mãos, retira a máscara por último e higieniza as mãos. E retirar a máscara, nunca a gente vai retirar a máscara assim, pegando na máscara. Eu vi um vídeo de uma mulher que segurava a N95 assim e ficava falando no rosto, assim, tipo, não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que tirar pelo elástico ou desfazendo o nó. Desfaz o nó e joga a máscara. Lá no trabalho estamos orientados a passar álcool nas luvas antes de retirá-las e descartar. É mais uma medida para você evitar de se contaminar na hora que você vai fazer aquela pegada da sua luva também. Lembrando que higienizar as mãos antes de tirar as máscaras. Exatamente. Higienizar as mãos, tira as máscaras. E antes de colocar também, né, Hanna? Porque tem gente botando a máscara de mão suja. Adiantou de quê? De nada. Só vai gastar o EPI. E aqui eu trouxe uma sequência que é do manual para remover os EPIs. Tira as luvas, tira a bata e joga fora ou joga no cesto para o pessoal da coleta de roupas pegar. Higieniza as mãos, tira o óculos e, de preferência, já coloca o óculos para ser higienizado. Remove as máscaras e higieniza as mãos. Beleza? A máscara, 3 horas. Ficou úmido, é só. 3 horas, acabou. Ficou úmido, ela perdeu. No meu caso, que suo muito no rosto, não dura 1 hora. Porque ela fica úmida muito rápido. Pronto. Processamento dos produtos para a saúde. Uma outra medida de que você tem uma rota do que entra sujo e do que sai sujo, do que entra limpo e vai sujar e vai sair numa rota de sujo. Esse fluxo a CCIH tem que estabelecer no hospital, porque eu não posso, pronto, eu vou fazer uma intubação de um paciente com Covid, aí entra ali naquela UTI, tudo que é limpo, tudo bonitinho, e aí entra pela mesma porta que entra os limpos, vai e passa o sujo. Isso não pode acontecer. Esse fluxo dos produtos para a saúde, tanto de medicamento, onde é dispensado, onde é feito, onde é montado, isso tudo tem que ser estabelecido pela CCIH para você minimizar esse fluxo e controlar isso. Porque se está no sujo, eu consigo controlar no sujo. Agora, se anda coisas limpas e sujas na mesma rota, aí você não consegue verificar onde estão esses riscos e mitigá-los, como se chama, acabar com eles. As máscaras só podemos retirar se for realmente necessário. Exatamente, né? Depois que a gente coloca a N95, não é para tirar para falar, todas as máscaras, mas a N95 principalmente. A gente não pode ficar tirando para falar, tirando para respirar, porque está quente, porque quer fofocar, quer cochichar. Não, não pode. Colocou, isso serve para todas as máscaras, mas a N95 tem essa especialidade mesmo, até porque a gente não pode perder, né? Nem contaminar a máscara de graça. Bom, limpeza e desinfecção das superfícies. Gente, isso é muito importante, a CCIH controlar esse processo. A limpeza concorrente, que a gente chama, que é a limpeza diária, a do dia a dia, não pode varrer e subir pó. Por isso que as pessoas usam esse rodinho aqui que eu estou mostrando. Ele é com água e sabão ou água e uma solução de água sanitária 0,5%.
0,5%. E aí ele é bem pouquinho concentrado, você só faz a limpeza ali e passou, é a limpeza mesmo. A limpeza imediata é aquela, o paciente vomitou, o paciente sangrou, sujou de cocô, aí você faz aquela limpeza ali. E a limpeza terminal? Sim, aí fiz a limpeza concorrente nas áreas comuns, tudo bem. Onde tem paciente com Covid, tem que ser feito, além dessa limpeza, tem que ser feita a desinfecção das superfícies. Tudo. E não é só de Covid. A gente tem nas UTIs esse tipo de limpeza, passar em barra de cama, na mesinha ao lado, tipo um criado mudo, nos monitores, nos tubos, tudo isso tem que ser desinfectado. Porque a gente sabe que tem bactérias que vão ser persistentes, que vão formar biofilmes, isso tudo tem que ser desinfectado. Onde o paciente toca, tipo, a mesinha que vai entregar, botar a comida dele, tudo isso tem que ser desinfectado, para a gente evitar ao máximo essa contaminação cruzada. A limpeza imediata é a limpeza dos fluidos, enfim, alguma coisa aconteceu, você tem que ir lá limpar imediatamente e desinfectar aquela parte também, ou com álcool, ou com formol, soluções de formol, ou a gente faz com uma solução mais concentrada de água sanitária, uma solução clorada mais concentrada, de 5%. E a limpeza terminal, que é essa que a gente está vendo, não só nos hospitais, tá? Não só no serviço de saúde, é aquela que a gente está vendo, o pessoal jogando jatinhos de água sanitária e tudo mais. É uma solução, como essa que eu falei, concentrada de hipoclorito, 5%, e aí você limpa tudo com essa solução para descontaminar, enfim. E a limpeza terminal é frequentemente feita nessas condições de alta, óbito ou a transferência do paciente. Pedro, a máscara tem sido a mesma duração, viu? 2 horas, 3 horas estourando. Se for que nem eu, não dura nem 1 hora. Para as roupas hospitalares, as medidas não precisam ser diferentes no caso de coronavírus, mas as pessoas têm que manipular menos. Tipo, eu peguei ali o lençol, evitar ficar revirando esses lençóis, a roupa do paciente, aquela roupinha hospitalar, enfim, evitar ficar remoendo essas roupas, porque o vírus em alguma coisa, está em alguma gotícula ou algum aerosol, e aí você termina propagando esse vírus por aí. E tem que ter, a CCIH tem que determinar a área suja, que é por onde entram essas roupas, e a área limpa, que é onde essas roupas são processadas, passadas, dobradas, organizadas e distribuídas. E não é levada para distribuição, porque eles lavam tipo, tudo, lençóis, não sei o quê, organizam para levar para uma distribuição. O tratamento de resíduos, que essa é uma parte muito importante. Lá no início, quando eu falei, lembra que eu disse que era importante você ter uma pessoa especializada em gerir esses resíduos? Essa norma técnica, ela traz que a gestão de resíduos para assistência, hospitais que estão atendendo pessoas com coronavírus, ela tem que ser um tanto mais efetiva. Aqui a gente vai ter a utilização do saco vermelho. Lembra que a gente usa o saco branco, leitoso? Aqui a gente vai ter que usar o saco vermelho. Por quê? Porque o coronavírus ele tem uma classificação de risco 3. Percebam que é um risco individual elevado, você pode pegar. Risco à coletividade moderado e a profilaxia geralmente existe. Sendo que a gente sabe que é difícil, né? A gente não tem um tratamento, a gente não tem vacina, a gente só tem tratamentos para sintomatologia. Então, ele foi classificado como nível 3. O saco hospitalar tem que ser um saco vermelho, que ele aponta para um risco maior desse agente contaminante e que o pessoal da limpeza já fica mais ligado nessa importância aqui. Se não tiver o saco vermelho, é indispensável que seja no saco branco e que todo mundo se informe que ali tem um lixo de coronavírus e que é importante que esse saco seja tratado de uma forma com mais atenção. O saco vermelho, ele geralmente resiste à autoclavagem e esse lixo vai ser autoclavado antes de ser jogado fora, ou vai ser incinerado de uma forma separada dos demais lixos hospitalares.
que é para a gente ter certeza de que todo esse material aqui foi descontaminado. Deixa eu ver aqui, eu tinha alguma coisa mais para falar do lixo hospitalar. Bom, mas enfim, frequentemente o pessoal o pessoal da gerência de resíduos, eles coordenam isso. Ah, eu lembrei. E esse lixo aqui, ele não pode estar cheio assim não, tá? Como tá aqui, nunca. Ele tem que ter uma capacidade de, no máximo, ele tem que estar lotado no máximo 2/3 dele. Que é para justo não ocorrer isso aqui, dificuldade para fechar, um extravasamento desse lixo. Bom, e aqui a gente vai falar das unidades de tratamento intensivo. A gente já falou lá na frente de como que a prevalência das infecções relacionadas à assistência à saúde nas UTIs é altíssimo. Tem alguém que ligou o microfone. E a gente sabe que as UTIs são um setor crítico. Eles vão precisar de uma atenção maior da equipe, porque a maioria dos pacientes que se agravam em Covid-19, eles vão para a UTI, porque eles necessitam de um aporte maior, tanto em monitoramento como intensivo. Não está vendo a tela do slide? Está vendo agora? Estão vendo, gente, a tela do slide? Para mim, continua que ela está reproduzida. Aqui, Belinha? Oi? Aqui está aparecendo normal. Eu acho que deve ser a internet, Nai. Sim. Dá uma olhadinha na tua internet, que às vezes é só um probleminha da conexão, porque aqui tá aparecendo normal. Pronto, beleza. Então, a gente tem na UTI um setor muito crítico. A gente sabe que a maioria dos pacientes com Covid-19 vão necessitar de cuidados intensivos. Então, a gente tem que ter são cuidados adicionais. Além de todos os cuidados que a gente já viu aqui, a gente tem que ter na UTI. A separação dos leitos é obrigatória. Todo mundo tem que estar, no mínimo, 1 metro afastado. As barreiras seriam incríveis, mas a gente sabe que não vai dar certo. Porque a gente vai ter UTIs de campanha, que a gente vai ter 50 pacientes, 100 pacientes, todos em unidade de terapia intensiva, todos juntos. Mas a separação vai ter que ocorrer. A gente vai ter que ter um manejo dos recursos humanos dessa UTI diferenciados. A gente tem que ter. Isso tudo está na nota. E, se possível, deve ser respeitado, porque a gente sabe que também talvez não tenha pessoal para cumprir com tudo isso. A equipe que trabalha hoje na UTI, ela não pode trabalhar em outros setores dos hospitais. Os funcionários da UTI terão que ser exclusivos. Eles terão que ter turnos de descanso maiores, porque você consegue ver se algum paciente, se algum funcionário se contaminou durante o serviço. O monitoramento da temperatura desses pacientes durante o turno de trabalho. Se trabalhou 12 horas, a cada 6 horas ele vai ter a temperatura verificada. Tem que ter um gerenciamento desses funcionários de uma forma a estimular, porque eles vão ver um cenário de guerra, muitas mortes, o isolamento social dos pacientes, todo mundo muito aflito, e isso vai acabando com o psicológico desses profissionais. A Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, eles preconizam que os hospitais forneçam uma alimentação diferente, por exemplo, um lanche. Hoje não vai comer o que está lá no refeitório, vai ganhar um hambúrguer, uma pizza. Tentar estimular esse funcionário da forma que existir, porque os funcionários da UTI e das UTIs, na verdade, estarão super sobrecarregados. E isso leva a um colapso mental, um colapso físico, e tudo isso tem que ser cuidado. Os procedimentos de respiração tem que ter filtros que peguem partículas menores que 3 micrômetros, filtros EPA. A UTI ela tem que estar pronta o máximo possível para esse tipo de infecção, pela forma com que ela é transmitida. Os procedimentos de intubação tem que ter um cuidado especial, vai ter que ter um isolamento nessa UTI, um isolamento da equipe, quem vai trabalhar com essa assistência tem que ser separado dentro da equipe de UTI, quem ficar com esses casos que produzem aerosóis ser diferenciado também, porque a folga vai ter que ser maior. Por exemplo, ele vai trabalhar hoje, só trabalhar daqui a 7 dias, para ver se ele não ficou doente nesse meio tempo. Enfim,
As UTIs elas vão precisar de cuidados muito intensivos, de uma conformação diferenciada, de uma equipe diferenciada, de um treinamento. A Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva ela bate muito nessa tecla de treinar os profissionais de UTI, porque é uma realidade muito diferente, extremamente exaustiva, e que o pessoal realmente não estava pronto. Ninguém do mundo estava pronto para isso, principalmente os profissionais da UTI. E aqui a gente vai chegando ao final da norma, e ela vai falar do manejo dos corpos. Infelizmente, a gente tem os pacientes que chegam aos agravos, 20% chega a óbito, né? Desses 20% que fica, mais ou menos 20% vem a óbito. E, infelizmente, a gente vê na Itália, tipo, 1.000 mortes por dia, a gente vê na Espanha, 700 e tantos mortes por dia, nos Estados Unidos, batendo muito mais de 1.000 mortes por dia. E a gente tem que ter o manejo dos corpos infectados por coronavírus, pelo novo coronavírus, também é diferente. Isso mesmo, Nayara. Eles batem nessa tecla, que o treinamento ele vai deixar a gente até psicologicamente mais pronto. E aí tem que ser feito, tem que tirar esse tempo. Enfim, vamos para os cuidados com o corpo pós-morte. Primeiramente, o mais importante, a dignidade do corpo tem que ser preservada, respeitando aquilo que aquele paciente e a família dele crê. Né? Eu não posso manipular um corpo se aquilo de uma forma assim, tipo, eu vou fazer um exemplo que não está relacionado ao coronavírus. Eu não posso fazer uma autópsia se a família não autorizou. Eu não posso extrair um órgão se a família não autorizou. Tem que ser respeitado tudo que aquele paciente e sua família acredita. Na religião, nas concepções deles, então a dignidade do corpo tem que ser preservada. E ela é preservada respeitando o que aquele paciente falou em vida e o que aquela família deseja para aquele paciente. A equipe deve ter os mesmos cuidados com relação aos equipamentos de proteção individual. Quem for manipular esses corpos tem que ter os mesmos cuidados. Vai ter que usar o capote impermeável, vai ter que usar luva, vai ter que usar máscara, respirador, face shield, tudo que está preconizado como EPI para manipular esses corpos. O saco, os corpos têm que ser acondicionados em saco impermeável e desinfectados. Por quê? A gente sabe que a gente, depois que morre, a gente solta muitos fluidos. Ele já tem até uma recomendação para que os serviços funerários consigam obstruir a saída desses fluidos. Então, alguém está com o microfone ligado aí. Então, a gente precisa minimizar o contato com esses fluidos, e esse contato vai ser a partir da utilização de um saco impermeável. E que esse saco, depois de manipulado, sempre tem alguém aí com o microfone ligado. Por favor, desliga. Fale agora ou fale para sempre. Valeu. Então, o saco tem que ser impermeável, ele tem que ser de dupla camada, o paciente tem que estar envolto em lençóis, em um saco de dupla camada, e esse saco tem que ser desinfectado, tanto com álcool ou com solução à base de hipoclorito, 5%. Evitar manipulações excessivas, justo por isso que eu falei. Os fluidos corporais vão agir como as gotículas, então a pessoa pode se contaminar, o manipulador daquele corpo pode se contaminar. As autópsias não são recomendadas. A partir do momento que o atestado de óbito relata Covid-19, a autópsia ela não é recomendada em nenhum momento, para você não ter a produção de aerosóis e a produção de gotículas. E terminar aquele manipulador, o perito, alguém, o legista, terminar ficando doente. Ou contaminar aquele ambiente, enfim. As autópsias não são recomendadas, só devem ser feitas em extrema necessidade. E os caixões devem ser lacrados e os velórios têm que ser reduzidos. Reduzidos como? É só a pessoa
e alguém da família, ou outra pessoa da família, pouquíssima gente. E, infelizmente, é um momento de muita dor, então você não vai poder abraçar aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele neto. Então, você não pode aglomerar, até porque é uma recomendação do isolamento social. Você não pode abraçar aquela pessoa que está ali chorando, você não pode tocar. A norma, ela até diz que você pode abrir o caixão para se despedir do corpo, mas que não recomenda. E se abrir, que ninguém toque nesse corpo. Então, é preferível que nem se abra, porque às vezes as pessoas querem tocar, colocar alguma coisa no corpo, um terço, que seja, um crucifixo, ou uma roupinha, enfim. E as pessoas podem terminar se contaminando a partir disso. É um momento muito triste. É um momento de muita dor, mas que infelizmente a gente tem que pensar nos cuidados pós-morte, porque a gente não pode permitir que aquele corpo seja um vetor. Infelizmente, ele já foi vítima. É o quê, Hannah? Deixa eu ler. As questões são lacradas, elas são resíduos. Exatamente. É até 10 pessoas. Na norma diz até 10 pessoas, mas tem centrais de velório e tudo mais que estão reduzindo a 4 pessoas. Justo para precaver, enfim, o pessoal o coveiro tem que estar paramentado, o carinha que vai cavar paramentado. Em São Paulo, tem até as covas já ficam abertas, que é para evitar que alguém tenha que abrir naquela hora ali, naquela manipulação. Isso. Não pode pôr flor, os funcionários das funerárias não podem, tipo, enfeitar, maquiar, essas coisas assim. Isso, Lu, eu vi esse material. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ministério da Saúde dando o nome. Exatamente. Não, caixões lacrados ou cremados, né? O paciente ser cremado, que seria o preferível, como está sendo na Itália. Não pode usar flores, não pode abrir. A norma diz que pode abrir, mas ninguém pode tocar, mas é melhor não abrir, porque a gente sabe que as pessoas vão querer tocar. E deixa eu ver. E é isso, pessoal. Eu agradeço vocês que ficaram 2h10 comigo, que tiveram paciência para os errinhos que aconteceram aqui no Teams. Mas deixa eu encerrar aqui. Eu quero dizer que vai ficar tudo bem. Oi, Lu. Oi, Brena. Pode dizer. Eles estão todos... Eu tenho... cursos, exatamente, Lucas, é medicina, biologia, medicina, enfermagem e fisioterapia. Isso, pessoal, botem os nomes de vocês com a matrícula, por favor. Vai ficar tudo bem, vai passar. A gente está participando de um momento histórico, é difícil participar de tudo isso, mas vai ficar tudo bem. Tá? Se cuidem, fiquem em casa. Quarentena, isolamento social não é férias. Evitem, cuidem dos grupos de risco, cuidem de vocês. E vai ficar tudo bem, viu? Beijos. E coloca aqui a matrícula de vocês, o nome, tá bom? Quem não colocou, por favor.